Dependendo da carga que eu estou levando, eu vou embrulhar ela com segurança e pronto, não vou ter tanto manuseamento, porque ele vai ser coletado aqui, entra no avião. Quando chegar no destino é que ele vai sair, caso eu não tenha pontes aéreas. Né? Ele vai chegar lá e vai ser despachado para entrega. As principais desvantagens do modal de transporte são limitação na quantidade de carga transportada. Então, tem um limite de peso que eu tenho que levar dentro do avião. Não consigo colocar cargas muito pesadas. O custo mais elevado que os demais transportes que nós vamos ver aqui, que os demais modais, é o custo mais caro que tem, é o modal aéreo. Isso por quê? Né? Porque eu tenho um custo muito alto da manutenção da aeronave, eu tenho um custo muito alto do combustível da aeronave, eu tenho um custo muito alto de vários outros fatores. Necessita de terminais de acesso, então eu não consigo, a flexibilização da rota ela não é tão legal quanto o rodoviário, quanto outros modais, e pode depender de outro modal. Então eu não consigo, por exemplo, o avião não consegue chegar na casa de alguém e entregar. Eu preciso fazer com que eu adapte o modal aéreo dentro do modal rodoviário, por exemplo, para que eu consiga entregar. Então, chega no aeroporto, eu pego aquela mercadoria, eu levo aquela mercadoria para um ponto específico para entregar para a pessoa. Né? Então eu tenho essa visão aí. Depois a gente tem o modal ferroviário. O transporte ferroviário é uma opção de modal bastante adequada para cargas de grandes volumes, percorrendo longas distâncias em linhas férreas e com um destino fixo. Esse modal não tem a mesma flexibilidade do que o rodoviário, né? Então eu estou fixo, eu estou travado ali no destino. Como resultado, de qualquer forma, apresenta baixo custo se comparado a outros modais de transporte e conta com uma alta capacidade para transportar produtos em grandes escalas e cargas pesadas. É inclusive o modal ideal para transportar commodities em grande quantidade, como minério de ferro, produtos siderúrgicos, derivados de petróleo, fertilizantes, mercadorias agrícolas, entre outros. Né? Então, o modal ferroviário ele lida com bastante volume mesmo, ele é em cima do ferro ali. Quais que são as principais vantagens? Ele tem um baixo custo, porque tem baixa incidência de taxas e utiliza combustíveis mais baratos. Né? E também tem uma grande capacidade de carga, ou seja, eu consigo levar mais mercadoria gastando menos combustível, gastando menos taxas e gastando menos manutenção. E o menor risco de acidentes e maior segurança no transporte da carga. Como a linha férrea, né, ela é fixa e muitas das vezes vai passar somente um trem vindo e um trem voltando, né, não tem ali vários trens da mesma linha férrea indo e voltando no compartilho linha férrea com viagens intercalares. Então, o que acontece? Eu tenho uma total segurança, né? Eu tenho o menor risco de acidente, pode sim acontecer acidentes caso o trem descarrile, né? Entre outras questões, mas eu tenho uma segurança muito melhor. Por isso que são utilizados ali para materiais, principalmente commodities. Também a segurança de não parar, né? O trem não para, ele vai até chegar no destino final. É claro que aí ele, né, precisa de alguns detalhes. Então, quando a gente vai ver as desvantagens, então ele tem rotas fixas e inflexíveis. Eu não consigo flexibilizar a rota que o trem vai seguir. Ele vai sair de um ponto A, ele vai chegar no ponto B e ponto. É isso que vai acontecer. Ele vai depender de outros modais de transportes para fazer com que as cargas cheguem efetivamente ao seu destino. Né? Então, eu preciso ali do modal rodoviário, principalmente. A falta de investimento do governamental em ferrovias também é uma desvantagem para o modal ferroviário. Tá? Porque isso vai afetar ali, de fato, a característica dessa ferrovia e necessita de maiores transbordos. Né? Então eu preciso ali, a mercadoria ela não vai sair do depósito dentro de um trem, eu tenho que levar com o caminhão até lá, aí vai chegar lá, vai descarregar e depois eu vou ter que trazer, voltar lá e pegar de novo essa mercadoria. Então dificulta bastante a questão. Quando a gente vai também, o próximo modal é o modal aquaviário ou modal hidroviário. Capaz de transportar em bastante quantidade como ferroviário, indica-se o modal aquaviário, né, ou transporte hidroviário para produtos com baixo valor agregado, inclusive através do transporte fluvial, é capaz de movimentar produtos de diversas espécies em todos os estados, líquido, sólido e gasoso, desde que sejam bem armazenados e em contêineres adaptados. Assim como o modal aéreo pode transportar por longas distâncias, ainda que rapidez e agilidade não sejam um diferencial. Por ser um grande modal que utiliza vias aquáticas, não disputa espaço com outros modais de transportes. Então aqui é navio, né, os barcos, toda essa questão eu tenho aí, né, esse transporte para produtos com baixo valor agregado, ou né, se utiliza muito hoje em dia para fazer transportes intercontinentais, né, para trazer mercadorias de fora do país, para fazer muita importação e exportação, mas em containers adaptados ali
e eu sei que é um modal muito mais barato, só que eu sei que ele vai demorar, ele não vai ser ágil nem rápido, né? As principais vantagens são a capacidade de transportar grandes quantidades, então eu consigo colocar muita coisa para ele transportar. Ele vai percorrer longas distâncias, né? Então eu consigo ir intercontinentes. Baixo risco da avaria das mercadorias, porque uma vez carregado ele não vai ser mexido, eu não vou estar mexendo, até porque ele está dentro de container. Também tem um baixo custo de carregamento, né? Então na hora de carregar essa mercadoria é bem mais rápido, é bem mais fácil, não tenho ali custos grandes de carregar a mercadoria. As desvantagens é o tempo longo de trânsito, então vou demorar às vezes dias para poder chegar essa mercadoria no local final. A burocracia da documentação de desembaraço da mercadoria, então essa burocracia, o que acontece? Então se eu estou importando, geralmente eu uso para importar e exportar, o que acontece? Eu vou ter que pagar, eu tenho desembaraço, né, para ver questão fiscal, questão de recolhimento de impostos, tributos e tudo mais. Também eu tenho como desvantagem a necessidade de terminais especializados para embarque e desembarque. Por exemplo, o navio não pode parar em qualquer lugar, porque, poxa, eu tenho que ter um local especial, então tem os portos aí, e a gente tem alguns portos específicos no Brasil. A gente tem o Porto de Santos, nós temos o Porto em Santarém, né, aqui no Pará, que também dá acesso ao mar, então a gente tem alguns portos que vão ser, tem o Porto de Santos, tem outros portos que vão estar ali dando suporte para a desembarcação e o embarque de mercadorias. Um alto custo no seguro da carga, então, sim, eu tenho um baixo risco de avaria, mas eu estou no mar, eu estou no oceano, eu estou na água, então se por acaso acontecer alguma coisa, eu perdi toda a minha mercadoria. No rodoviário, por exemplo, se o caminhão bateu e não explodiu e tudo mais, eu consigo recuperar parte da mercadoria, eu vou vender de novo. Então, nesse caso, eu tenho um alto custo do seguro, entendeu? Então, depois eu também tenho aí como desvantagem baixo investimento do governo em portos de fiscalização para a liberação das mercadorias. Então, demora-se muito esse desembaraço, porque o governo não investe nos portos e também não investe na fiscalização das mercadorias. E, por último, nós temos o modal dutoviário. O modal de transporte dutoviário depende da implantação de dutos e tubos subterrâneos, submarinos e aparentes, ou seja, esse transporte é possível basicamente pelo controle da pressão inserida nesses dutos. Então é um modal que permite o transporte a longas distâncias em grandes quantidades. Apesar de ter uma alta despesa de implantação e um percurso inflexível, tem um baixo custo operacional. Esse tipo de modal é recomendado para fluidos líquidos, gases e sólidos granulares, né? Tipo ferro, né? Minério de ferro, essas coisas assim, né, que são bem pequenas. As principais vantagens do modal dutoviário são: percorre longas distâncias com baixo custo operacional, porque depois que eu instalei, né, ele não tem tanta manutenção. Transporta grande volume de carga de forma constante. Então, né, por exemplo, água, gás, está toda hora, não para, o transporte é muito. Eu tenho uma alta segurança e confiabilidade no transporte. Eu sei que não vai ter problema, a não ser que haja um vazamento. Da mercadoria que saiu do ponto A é a mercadoria que vai chegar no ponto B tranquilo. E a gente tem como desvantagem o alto custo de investimento inicial e fixo, a possibilidade de acidentes ambientais em grande escala, né? Então, por exemplo, se eu estou transportando petróleo e vaza, poxa, não é um vazamentozinho, é o vazamento, né? Necessidade de licença para atuação, então no dutoviário eu preciso entrar em contato com o governo, fazer todo um mapeamento, todo um planejamento de implementação e ter aí a aprovação para eu estar aplicando e atuando junto com esse modal dutoviário. E o trajeto fixo com baixa flexibilidade nos pontos de bombeamento. Então, coloquei lá, ele é igual ao trem, tipo, ele vai só seguir um caminho e pronto, não tenho como ficar trocando, mudando, porque isso gera muito custo. Então, a gente tem esses 5 modais, né, o rodoviário, aéreo, né, o hidroviário, o ferroviário e o dutoviário. Então, por que é importante entender? Porque, poxa, eu posso utilizar, dentro da minha conjectura da minha empresa, eu posso tentar utilizar, o dutoviário, eu posso colocar internamente, às vezes eu posso colocar internamente dentro da minha empresa, utilizar um modal dutoviário interno para eu poder fazer uma logística mais fácil de entrega de produtos e tudo mais. O grande ponto de reflexão aqui é que cada um desses modais eles oferece vantagens e desvantagens. E você, como profissional de logística e transporte, precisa entender cada um para que você saiba o momento certo de aplicar cada um. E é claro, no Brasil, que tem grandes dificuldades de modais de transportes, encontrar o melhor modal e aplicar pode ser a chave do sucesso ou a chave do fracasso, caso eu não faça e eu não utilize as estratégias corretas dentro do modal de transporte. Beleza? Espero ter entendido. Espero que tu tenha gostado dessa aula. Eu te vejo na próxima aula. Fique comigo e, por enquanto, vamos que vamos!